Graças e paz a todos, irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham aí nas suas casas. Vamos dar início ao nosso culto online desse domingo, né? Meu desejo é que, à medida em que você é abençoado nesse culto, através da ministração das canções, através da ministração da palavra, você também possa oferecer a Deus o seu melhor, juntamente com a sua família, onde quer que você esteja. E eu não sei onde fica a sua casa, mas certamente você deve estar em casa reunido com a sua família. Eu peço nesse momento que você abra a sua Bíblia lá no Salmo número 57. A gente vai ler só o primeiro versículo desse Salmo. Você possa abrir a sua Bíblia lá em Salmo número 57, versículo 1. O texto diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem piedade de mim, pois em Ti a minha alma encontra refúgio, e me refugiarei à sombra das Tuas asas, até que passe o perigo que me persegue. Amém? É interessante a parte B desse texto: me refugiarei à sombra das Tuas asas, até que passe o perigo que me persegue. E de fato, esses são dias muito perigosos, né? Nós não podemos ter contato direto com as pessoas porque existe um vírus que pode até causar a nossa morte. E de fato nós precisamos nos resguardar. O Senhor nos deu inteligência para que nós pudéssemos usar dessa inteligência. Então, nesses momentos de perigo, nós podemos dizer que o Senhor é o nosso refúgio, que é nas asas dele que nós nos escondemos e esperamos que o perigo passe. De fato, não há nenhum outro que possa nos proteger a não ser o Senhor. Então, que nessa noite você reconheça que o Senhor é o seu refúgio, que é debaixo das asas dele que você encontra abrigo. Certamente o Senhor irá nos proteger, esse tempo difícil irá passar e logo logo nós poderemos estar juntos, aliás, dizendo que o Senhor é o nosso refúgio. Amém? Eu gostaria que nesse momento você curvasse a sua cabeça. Nós vamos estar orando juntos como igreja. Você aí na sua casa, eu aqui na minha casa, e nós iremos entregar essa oração ao Senhor, pedindo a Ele que seja o nosso refúgio. Deus, nós te agradecemos pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de te cultuarmos, Senhor. Estando nós em família, estando nós em nossas casas, nós queremos entronizar o Teu santo nome no nosso lar. Nós queremos reconhecer como família que Tu és o nosso refúgio, que Tu és a nossa fortaleza e que a nossa confiança está no Senhor. É em Ti, Deus, que nós depositamos a nossa esperança. Tu és o nosso baluarte, Tu és o nosso refúgio. É em Ti que nós esperamos. Não há nenhum outro como o Senhor, não há nenhum outro que possa nos proteger, Pai. E nós reconhecemos isso. Nós sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Então, Senhor, que o Senhor possa nos guardar debaixo das Tuas asas, que o Senhor possa guardar a Tua igreja, a comunidade Luz do Mundo debaixo das Tuas asas, que o Senhor possa guardar a nossa casa, os nossos parentes, os nossos familiares debaixo das Tuas asas, Senhor, porque nós sabemos que Tu és o único que pode nos proteger. Pai, nós somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, por ter o Senhor nos guardado e nos dado saúde nesse tempo difícil, Pai. Nós somos gratos porque o Senhor é bom. Pedimos que a Tua misericórdia continue se derramando sobre nós e que a Tua graça e misericórdia continuem se renovando dia após dia. Nesses momentos que vamos estar aqui reunidos, Pai, em espírito, que o Senhor possa nos abençoar, que a Tua graça possa se derramar aqui em meio aos nossos lares, que a Tua palavra possa atingir os nossos corações e que os louvores que nós vamos erguer a Ti, Deus, subam até ao Teu trono como um incenso suave, Pai.
como algo agradável, como resultado de todo o nosso sacrifício, de toda uma vida semanal diante da Tua presença, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti. Tu és grande, Senhor. Tu és o meu Redentor. Eu vivo para Ti, Deus. Eu me humilho diante da Tua presença. Indigno de glórias e louvores, levantemos nossas mãos e te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos e te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti. Nenhum Deus como tu, maravilhoso, poderoso, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos e te adoramos, ó Senhor, digno de glória. Levantemos nossas mãos e te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, Senhor.
a quem eu adoro todo dia. Em qualquer lugar, no meu trabalho, na minha casa, eu adoro, eu santifico, eu exalto, eu glorifico, eu te amo, Senhor. Tu és digno de toda a minha adoração, de todo o meu louvor. Dos meus lábios, da minha boca, só há adoração a Ti. Só há engrandecimento do Teu santo nome. Pois Tu és meu, pois Tu és meu Senhor, és o meu adorador, és o meu conforto, a minha alma nela por Ti, és o meu amor maior, és a minha gratidão. Grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outra igual a Ti, não, não há outro além de Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outra igual a Ti, não há além de Ti, Senhor. O Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim, reina em mim com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor.
Amém, irmãos? Então vamos ao momento da palavra. E eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês nessa noite. E de fato é um texto sublime, um texto belíssimo, mas que não é de simples compreensão. Eu vou me esforçar aqui para que eu consiga passar da melhor forma possível esse texto, essa palavra aos irmãos e que vocês consigam entender e serem abençoados por ela. Nos últimos domingos nós temos falado sobre reino, sobre como a igreja faz parte do reino de Deus e hoje não vai ser diferente. Nós vamos continuar nesse mesmo tema falando sobre reino e eu espero que os irmãos sejam abençoados. Eu gostaria que você já pudesse abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, o capítulo 15. 1 Coríntios, o capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 20 ao 28. E é interessante, enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, é interessante que a gente entenda o contexto aqui. Paulo está falando aos coríntios e existiam alguns irmãos, se a gente voltar um pouco no texto de Coríntios capítulo 15, existiam alguns irmãos que estavam duvidando sobre a ressurreição. Eles tinham dúvidas sobre se de fato Cristo ressuscitou e se de fato Cristo não houvesse ressuscitado, nós também não poderíamos ressuscitar. Existia uma dúvida aí. E aí Paulo dá um puxão de orelha nos irmãos, né? Ele vai trazer os irmãos ao centro de novo ali. Vai chamar a atenção deles a exatamente esse aspecto. Cristo ressuscitou. Não há dúvidas com relação a isso. E aí, antes de a gente entrar de fato lá em 1 Coríntios capítulo 15, é interessante que a gente cheque um texto que está lá em Atos, o capítulo 2, que é exatamente na pregação de Pedro à multidão, assim que o Espírito Santo desce lá sobre os discípulos, vem sobre os discípulos. Então Pedro, falando àquela multidão, ele fala algo extremamente interessante. Atos capítulo 2. Atos, o capítulo 2. Apenas um versículo. O versículo 32 diz assim: Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Os discípulos haviam visto o Cristo ressurreto. Não há dúvidas com relação a se Cristo de fato ressuscitou. Cristo ressuscitou e existiam pessoas que viram o Cristo ressurreto. Existiam pessoas que viram o Cristo com as suas marcas, o Cristo com as suas feridas, vivo. O próprio Tomé, né, duvidando da veracidade, se era de fato Cristo. Cristo estende a mão e diz, olha, pode tocar, tire a dúvida você mesmo. E Tomé vai lá, toca e vê que de fato é o próprio Cristo ressuscitado. Então, não há dúvidas, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou e nós um dia ressuscitaremos se nós estivermos mortos quando Ele voltar. Certamente nós ressuscitaremos com Ele. E aí, agora sim, nós vamos voltar lá para 1 Coríntios, o capítulo 15. Já dirimida essa dúvida, eu creio que nenhum dos irmãos tem essa dúvida. Será que Cristo de fato ressuscitou? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E as testemunhas são os próprios discípulos que viram Ele ressurreto. Amém? Então, 1 Coríntios, o capítulo 15, do versículo 20 ao 28, vamos começar a ler. O texto diz assim: No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro dos frutos daqueles que dormiram. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição.
dos mortos. Porquanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez, Cristo o primeiro, logo depois os que são de sua propriedade na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte, pois ele tudo sujeitou debaixo de seus pés, porquanto se afirma que tudo lhe foi submetido. É evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduz todas as coisas à submissão de Cristo. Todavia, enquanto tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. Amém? Texto um pouquinho complexo, né? Mas a gente vai destrinchar todo ele e eu espero que os irmãos saiam com a compreensão bem apurada desse texto, ou pelo menos que entendam a base desse texto. Esse texto é um texto extremamente abençoador e ele fala sobre reino. E eu gostaria, nesse momento, iniciar essa palavra orando com você. Deus, nós te agradecemos por essa palavra, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos com o Teu Espírito Santo. É Ele que nos dá entendimento da Tua palavra, Pai. Sem o Teu Espírito, nós não podemos compreendê-la, nós não podemos discerni-la. Então, nesse momento, ajuda-nos, Senhor. Dá-nos compreensão da Tua majestosa palavra. Nós queremos compreendê-la e que o Teu Espírito Santo possa nos dar discernimento para que nós possamos aplicar a Tua palavra na nossa vida. Nós sabemos que a Tua palavra aplicada na nossa vida nos leva mais perto de Ti, Deus. E é mais perto de Ti que nós queremos estar. Nós Te agradecemos mais uma vez pela Tua palavra, nos dá discernimento dela, nos guia no entendimento dela nesses momentos que se seguem agora, Pai, em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos esmiuçar agora texto a texto, versículo a versículo, dessa parte do capítulo 15 de 1 Coríntios. Amém? Vamos voltar a ler lá a partir do versículo 20. E o versículo 20, ele já é extremamente sublime, não é? Ele já começa dizendo: no entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro dos frutos daqueles que dormiram. Então, irmãos, a partir de agora nós vamos esmiuçar, nós vamos ler versículo a versículo para entender melhor o que Paulo queria trazer aos coríntios nesse texto. Amém? Então vamos lá, vamos recapitular, vamos voltar lá a partir do versículo 20, que já começa com a afirmação belíssima da parte de Paulo, né? O texto, o versículo 20 diz assim: no entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Em realidade, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro dos frutos daqueles que dormiram. Então, Paulo ele já começa afirmando isso, olha, Cristo ressuscitou, isso é um fato, isso é uma realidade. E ele não foi o primeiro e o último, não, ele foi só o primeiro dentre os frutos, ou seja, existem muitos outros que vão ressuscitar. Quando Cristo morre, a Bíblia fala que naquele momento mortos ressuscitam, não é verdade? Mas o ressuscitar que Paulo se refere aqui, que Cristo é de fato o primeiro dos frutos,
ele fala com relação à sua igreja. A sua igreja. Porque sabe, irmãos, Cristo morreu e a gente vai entender melhor nesse texto aqui para sujeitar debaixo dos seus pés a própria morte. Para que, sendo eu escravo da morte um dia, não fosse mais escravo dela. E se eu não sou mais escravo da morte, eu posso, em breve lá, mais na frente, né, quando ele voltar, a gente vai ver isso no próximo versículo, ressuscitar. Então ele foi só o primeiro fruto. Mas existem muitos outros ainda que irão ressuscitar, muitos outros sobre os quais a morte já não tem domínio. E aí inclui-se nesses muitos inclui-se nesses muitos você, a sua família, que já são do Senhor. Creia nisso. Você também é um desses frutos, um daqueles sobre os quais a morte não tem poder. O versículo 21 diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto assim como em Adão, todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. E aí eu gostaria que você abrisse lá em Romanos, o capítulo 5. Romanos, o capítulo 5, a gente vai ler do 12 ao 15. Romanos, capítulo 5, do 12 ao 15, diz assim: concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo qual o pecado e a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morrem por causa da desobediência de um só, muitos mais a graça dele, Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Amém? Então, o que esse texto de Romanos está querendo dizer com relação àquele texto lá de Coríntios? Na verdade, Paulo está se utilizando aqui de um conhecimento que ele já tem, porque essa carta aqui aos Romanos, essa pregação de Paulo aos Romanos, é basicamente a mesma coisa que ele está falando nesse trecho lá de Coríntios. Basicamente ele está dizendo aqui, olha, a morte reinou desde Adão até o tempo de Moisés. A morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não tinham pecado semelhante ao de Adão. A morte reinou sobre essas pessoas. Mas se por meio de um homem a morte chegou a muitos, a graça de Deus derramada, ou seja, Cristo oferecido como sacrifício, nos vivificou a muitos também. E não há de se comparar a transgressão à graça. Olha, não tem como a gente comparar o pecado com a graça, porque a graça, ela limpa todo o pecado. A graça, ela tem um poder de colocar debaixo dos pés de Cristo o pecado. Então, o sacrifício que Cristo faz na cruz, ele é autossuficiente para derrotar o pecado e, derrotando o pecado, derrotar a morte. Amém? Voltemos lá para o nosso texto, lá em 1 Coríntios.
Então, o que Paulo quer explicar com isso é que, por meio da graça de Deus, que nos foi concebida através do sacrifício de Jesus Cristo, a morte não tem mais poder sobre aqueles que são de Cristo, aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. A morte não tem mais poder sobre você, o pecado já foi derrotado. Amém? Porquanto assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. O versículo 23. Contudo, cada um por sua vez, Cristo o primeiro, logo depois os que são de sua propriedade na sua vinda. E aí eu queria que você abrisse lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, o capítulo 4. 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, nós vamos ler só os versículos 16 e 17. 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, os versículos 16 e 17, diz assim: Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Cara, que palavra belíssima essa aqui em Tessalonicenses, né? Mas o interessante é que ele fala aqui, ó, pois dada a ordem com voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha, existe uma prerrogativa, um pré-requisito para a ressurreição. Não é qualquer um que vai ressuscitar, não, irmãos. Não é qualquer um que vai ressuscitar. O que ele diz aqui é que os mortos em Cristo ressuscitarão. Os mortos em Cristo ressuscitarão. E é exatamente isso que o versículo 23 aqui do capítulo 15 de 1 Coríntios está falando. Contudo, cada um por sua vez, Cristo o primeiro. Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Logo, depois os que de sua propriedade na sua vinda. Logo depois os que são de sua propriedade na sua vinda. Então, quais são as pessoas que irão ressuscitar em Cristo na sua vinda? Aqueles que são de sua propriedade, a parte da igreja que não estará viva quando ele voltar. Bem, todos nós queremos estar vivos e ter essa visão gloriosa, né? De ser transformado, de ter o corpo transformado, mas nem todos nós vamos estar vivos. Talvez Cristo volte ainda nessa geração, talvez não. Talvez Cristo volte um pouco mais lá para frente, né? Quem sabe? Só Deus sabe disso. Só Deus sabe o tempo. Mas ainda assim, quando Ele voltar, nós temos a certeza que mortos em Cristo, que fazendo parte da igreja do Senhor, nós seremos ressuscitados. Nós seremos ressuscitados ao chamado dele. Amém? Então vamos lá prosseguir. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, potestade e poder. Mas o fato, irmãos, é que Cristo já derrotou todo o domínio, potestade e poder. E aí você pode perguntar, mas quando foi que isso aconteceu? Isso aconteceu na cruz. Cristo derrotou todo o domínio, potestade e poder na cruz. Isso tudo já foi vencido. Ele já colocou sobre os seus pés. Tudo já está sob os seus pés. Tudo já está debaixo dos seus pés. E aí eu gostaria que você abrisse lá em Colossenses, o capítulo 2. Colossenses, o capítulo 2, a gente está dando uma andada exatamente para subsidiar esse texto.
Porque o que Paulo está falando aqui, de fato, não é trivial. Eu imagino que no momento em que ele está chamando a atenção dos irmãos aqui em Coríntios, os irmãos tiveram várias dúvidas e provavelmente Paulo teve que se utilizar do conhecimento que ele já expôs lá em Romanos, que ele expõe lá também em Colossenses, exatamente para dirimir, para diminuir, para extinguir, né, as dúvidas que surgiram com as afirmações que Paulo faz aqui nesse texto. Então, Colossenses, o capítulo 2. Colossenses, o capítulo 2, os versículos 14 e 15. Colossenses, capítulo 2, dos versículos 14 ao 15. Amém? Diz assim: cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu completamente, pregando-a na cruz e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Olha só que interessante, olha só essa afirmação que Paulo está fazendo aqui. Ele cancelou a escrita da dívida. Qual é a escrita da dívida, irmãos? É a lei. Ele cancelou a escrita da dívida, aquilo que via sobre nós, o peso que estava sobre nós. Foi cancelado. A dívida que nós devíamos, o preço que era o pecado que nós cometemos, ele cancelou a escrita da dívida. Olha, essa dívida não vai ser mais cobrada. Nós não devemos mais nada. Cristo já pagou. Isso é maravilhoso, é graça, é misericórdia de Deus. Ele cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu completamente, pregando-a na cruz e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Enquanto as pessoas veem a cruz, a morte de Cristo, a sua crucificação como uma derrota, como uma perda, pelo contrário, Paulo fala aqui que a cruz é o triunfo de Cristo. A cruz é o triunfo de Cristo. Porque é exatamente na cruz que ele cancela a nossa dívida. É exatamente na cruz que ele consuma a obra. É exatamente na cruz que ele completa aquilo que ele veio fazer. Então Cristo completa a sua obra na cruz. Não é uma derrota, e sim o triunfo, a conquista de Cristo. No momento da cruz, ele consuma a sua obra e ali ele começa a juntar a sua igreja, uma igreja de santos, uma igreja que não tem mais amarras nos seus pés, uma igreja que não tem mais dívidas, uma igreja que não está mais sujeita espiritualmente à morte. Entenda, aqueles que fazem parte da igreja provavelmente ainda vão experimentar a morte. A grande maioria deles não experimentarão a morte, aqueles que estarão vivos quando Cristo voltar, mas experimentarão a morte da carne, não mais a morte do espírito. Foi exatamente por isso que Cristo morreu, para que o nosso espírito pudesse viver. Para que o nosso espírito pudesse viver. Amém? Então vamos retornar lá para o nosso texto. 1 Coríntios, capítulo 15. Então, o versículo 24, que nós acabamos de ler, fica bem explicado aí. Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, potestade e poder. Então, quando Cristo entrega o reino ao Pai? Exatamente quando ele consuma a obra que ele veio fazer aqui na terra. Ele entrega o reino ao Pai.
Mas por que ele entrega o reino ao Pai? Então Cristo reinava aqui na terra? Sim, irmãos, de certa forma sim. Inclusive, Paulo vai falar aqui no versículo 25 sobre isso. Ele diz assim, versículo 25, porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. Então Cristo de fato reinava aqui, mesmo que um reino transitório, porque Cristo aqui era um homem. Embora fosse Deus, ele era homem, ele não era pleno Deus. A carne não tinha como suportar o pleno Deus. Então, de fato, ele reina aqui na terra um reino transitório, um reino temporário para fazer cumprir a vontade dele, que é exatamente tirar as amarras do pecado da igreja, fazer a igreja livre espiritualmente, fazer com que a igreja pudesse ter vida e uma vida que valesse a pena ser vivida. Amém? Então, de fato, Cristo reinou aqui nessa terra, em parte como homem, para que ele conseguisse cumprir o objetivo maior, que era exatamente salvar a igreja, constituir a igreja como corpo dele, né? Então, depois que ele cumpre esse chamado, depois que ele cumpre essa função aqui na terra de salvar, de introduzir a salvação à sua igreja, aos humanos, ele entrega o reino, ou seja, aquilo que ele fez aqui nessa terra, ao Pai. Ele entrega ao Pai. Espero que tenha ficado claro a todos os irmãos. Por isso que Cristo, como o próprio versículo 25 fala aqui, ele reina absolutamente até que todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo dos seus pés. Cristo, homem, reinou aqui nessa terra até que em sua morte, até que na crucificação, todos os seus inimigos fossem colocados debaixo dos seus pés. O versículo 26 diz assim, e o último inimigo que será destruído será a morte. E aí ele deixa bem claro, bem, se Cristo, quando ressuscitou, destruiu a morte, colocou a morte sobre os seus pés, então estava completo esse reino transitório, e esse reino transitório é entregue ao Senhor Deus, ao Deus Pai. E aí Cristo sobe aos céus, já ressurreto, para fazer parte desse Deus triuno que reina. Amém? Capítulo 27 diz assim, pois ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés, porquanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus. Porque talvez possa surgir essa dúvida, se tudo está debaixo dos pés de Cristo, então o próprio Deus está debaixo dos pés de Cristo? Não, irmãos, não. Porque Cristo é um com Deus. Ou seja, Cristo é o próprio Deus, ele faz parte. Ele não tem como se subjugar-se a si mesmo, se submeter a ele mesmo sendo Deus. A submissão em que a Bíblia fala aqui é uma questão de função. O Deus Filho, o Cristo Jesus, ele se submete ao Senhor Deus em uma questão de função. Ele é filho e se submete ao Pai. Ele recebe ordens do Pai. Mas ele é Deus também. Então, o Cristo, ele não submete todas as coisas, incluindo Deus aqui. Não, não. Na verdade, o que ele faz é se submeter ao Pai. Continuando no capítulo 27, ele diz aqui, é evidente que quando tudo é submetido debaixo dos pés de Cristo, claro, isso não inclui o próprio Deus, que conduz todas as coisas à submissão de Cristo. Ora, a gente vê lá em Filipenses exatamente isso.
O Deus Pai exaltou Cristo à mais alta patente. E aqui ele deixa claro isso. O Deus Pai, na função de Deus Pai, ele submete todas as coisas ao Deus Filho, o Jesus Cristo. Ele coloca todas as coisas sob os pés do Cristo, não é? Exatamente retornando a esse texto de Filipenses, é muito interessante. E aí, dando continuidade ao texto, o versículo 28, aliás, que é o nosso último versículo, diz assim: Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. E eu gostaria que você abrisse lá em Efésios, o capítulo 1. Efésios, capítulo 1, nós vamos ler do 19 ao 23. Efésios, capítulo 1, do 19, vamos ler a partir do 20. Do 20 até o 23. Diz assim o texto: Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita. É interessante a gente entender que essa é uma oração de Paulo a Deus. Então, Paulo está se referindo a Deus aqui, certo? Então, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Ou seja, Deus faz com que Cristo ressuscite dos mortos e o Deus Pai entroniza esse Cristo à direita dele, nas regiões celestiais, muito acima de toda a potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo o nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Amém? Outro texto muito sublime, outro texto muito especial, essa oração de Paulo a Deus aqui. E ele termina de uma forma muito especial esse texto. Ele reconhece que a igreja é o corpo de Cristo, que Cristo é o cabeça da igreja e que a igreja é a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe. Por que Paulo faz essa afirmação? Porque que a igreja é a plenitude de Cristo. Porque a plenitude do seu sacrifício foi exatamente para que fosse constituída a igreja. Sabe, a igreja que não é igreja física, que não é o templo, que não é os instrumentos, que não é o púlpito, que não são as cadeiras. Não, isso não é igreja, irmãos. A igreja são todos aqueles que foram alcançados pelo Espírito de Deus, no passado, no presente, e aqueles que ainda serão alcançados pela graça e pela misericórdia de Cristo até que Ele retorne. Essa é a igreja, e foi por essa igreja que Cristo morreu, foi por essa igreja que Ele se sacrificou. É por isso que essa igreja é a plenitude desse Cristo. É a plenitude desse Deus encarnado. Porque Ele, sendo Deus, assumiu a posição de servo e humilhou-se até a morte, morte de cruz, para que nós não sofrêssemos mais a morte espiritual, mas para que no dia da volta de Cristo nós pudéssemos ressuscitar nele. Amém? Vamos retornar lá para o nosso texto, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 28, que é exatamente esse final. Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, e tudo já foi sujeito, irmãos,
tudo já foi submetido aos pés de Cristo. Então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou todas as coisas lhe colocou aos pés. Deus já colocou todas as coisas aos pés de Cristo. Deus já colocou todas as coisas aos pés de Cristo, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. Sabe, se há uma forma melhor de finalizar esse texto, é essa. Cristo morreu para que Deus, o Deus triuno, Cristo já fazendo parte dessa trindade, sendo parte reinante de um só Deus, pudesse ser tudo em todos. E de fato, hoje ainda, Ele não é tudo em nós, porque nós vivemos em parte. Nós vivemos em parte, nós somos carne e nós somos espírito. Mas Cristo morreu em nosso lugar para nos dar a esperança de que um dia, na sua vinda, Ele nos ressuscitará e nós, sendo vivificados com Ele, seremos um também com Deus. Não haverá mais em parte, não haverá mais carne e espírito, não haverá mais a militância entre a carne e o espírito, não haverá mais a militância entre a vontade de ser santo e a dificuldade de viver na carne. Não haverá mais essas coisas, porque nós seremos um com Deus. Deus será tudo em nós. Não haverá mais uma distinção entre aquilo que a minha carne me impulsiona a ser e aquilo que o Espírito deseja que eu seja. Sabe, irmãos, nós fazemos parte desse reino. Esse reino que já começou, esse reino que foi entregue a Deus quando Cristo ressuscitou e se tornou o primeiro dentre os mortos. Nós fazemos parte desse reino, mas existe uma parte ainda mais sublime desse reino que irá chegar quando Cristo vier e nos ressuscitar a sua igreja. E aí esse reino será completo, esse reino não será mais em parte, nós faremos parte desse reino de uma forma sublime, de uma forma completa, de uma forma muito mais intensa do que a forma como nós conseguimos experimentar hoje. E de fato, hoje nós vemos como que num espelho embaçado. Mas futuramente nós veremos esse reino de uma forma completa. Nós poderemos ver o próprio Rei face a face. Essa é a plenitude do sacrifício que Cristo fez. Sabe, Ele não morreu somente para que você pudesse viver essa vida que vale a pena ser vivida aqui, nessa terra. Essa é uma pequena parte desse reino. A melhor parte ainda está por vir. A parte em que nós nos encontramos com Cristo, a parte em que nós poderemos de fato ver face a face o nosso Salvador, o nosso Redentor, a parte em que nós estaremos na presença de Deus e nós poderemos render a Ele todo o louvor, toda a honra, toda a glória, sem ter que cobrir os nossos rostos, sem ter que nos escondermos da sua glória, porque agora a sua glória nos consumiria. Mas quando Cristo nos ressuscitar, nós poderemos enxergar Deus como Ele de fato é e participarmos desse reino de uma forma plena, de uma forma completa. Foi por isso que Cristo se sacrificou pela sua igreja, para que um dia nós pudéssemos nos encontrar com Ele. E é exatamente isso que Paulo está chamando a atenção aqui dos irmãos
em Coríntios. Sabe, duvidar do sacrifício de Cristo é duvidar que um dia nós ressuscitaremos com Ele. E duvidar que um dia nós ressuscitaremos com Ele é exatamente duvidar que existe esse reino ainda mais sublime e preparado. Eu espero que você, assim como eu, creia que o melhor de Deus ainda está por vir. Tudo o que nós precisamos nesse momento, nessa terra, nessa vida, é do sacrifício de Cristo. Ele é autossuficiente. Ele nos trouxe a salvação. Ele retirou das nossas pernas as presilhas que nos amarravam à morte e nos conquistou a vida eterna. Mas ainda existe algo melhor que foi conquistado por esse sacrifício. E isso ainda está por vir quando Ele voltar. Se de fato nós cremos que Cristo ressuscitou, nós cremos nesse reino que Ele entregou a Deus, nós cremos que Ele voltará, que Ele nos ressuscitará e que nós faremos parte desse reino ainda mais sublime na presença de Deus. Amém? Então gostaria de encerrar essa palavra orando com os irmãos e agradecendo a Deus por ela. Amém? Você possa inclinar a sua cabeça, nós vamos orar. Deus, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos porque Tu és um Deus de graça e de misericórdia. E nós queremos nessa oração, Pai, te agradecer porque nós entendemos que o Teu sacrifício, o sacrifício que Cristo Jesus fez naquela cruz, nos deu livre acesso ao Senhor, nos deu livre acesso ao Pai nessa vida em espírito. Nós podemos nos achegar ao Senhor através do Teu Filho, Jesus Cristo. Mas nós entendemos que o sacrifício de Cristo também nos conseguiu a vida eterna, Pai. E essa vida eterna é uma vida de eterno conhecimento na Tua presença, Senhor. É uma vida em que nós poderemos Te ver face a face. Hoje nós não podemos Te ver face a face, mas nós sabemos que assim como Cristo ressuscitou, nós também na Sua volta ressuscitaremos e poderemos Te ver face a face, Senhor. Nós cremos nisso e nós somos gratos por tudo o que o Senhor nos conseguiu na cruz do Calvário, Pai. Nós sabemos que o Teu sacrifício foi um sacrifício doloroso, foi um sacrifício pesaroso, um sacrifício que levou sobre si todos os nossos pecados. Mesmo o Senhor não sendo devedor, mesmo o Senhor não sendo pecador, o Senhor constituiu para si um reino. E nós fazemos parte desse reino. Nós somos a Tua igreja, Deus. Nós somos a Tua igreja. E nós somos gratos por isso. Nós somos gratos porque o Senhor nos alcançou com a Tua graça, com a Tua misericórdia, nos salvou, Pai. Nessa noite, a nossa palavra diante do Senhor é: nós somos gratos. Nós somos gratos, porque embora não sejamos merecedores, o Senhor nos alcançou. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra e em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor apregoe ela aos nossos corações. Nós queremos que ela se torne, que essa afirmação, que essa palavra que Paulo trouxe aos Coríntios se torne uma verdade nas nossas vidas, que de fato nós possamos crer e prosseguir crendo que o Senhor ressuscitou dos mortos e ressuscitando dos mortos também um dia nos ressuscitará. Amém, Senhor. Então, irmãos, eu agradeço por essa oportunidade, eu espero que essa palavra tenha abençoado cada um de vocês e nós nos vemos, se Deus quiser, no próximo domingo, quem sabe já lá na nossa igreja, se não, nós nos vemos aqui mais uma vez no nosso culto dominical online. Amém? Até lá!